Isaías. Ishaial. Capítulo 39. Naquele tempo, o rei de Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente a Hisquial, pois ouviu dizer que ele tinha ficado doente, mas já estava recuperado. Hisquial os recebeu com alegria e mostrou-lhes a sua casa do tesouro, a prata, o ouro, o óleo de bálsamo e outros óleos preciosos, todo o seu depósito de armas e tudo o que havia no seu tesouro. Não houve nada que Hisquial não lhes mostrasse na sua casa e em todo o seu domínio. Depois disso o profeta Ishaial foi ao rei Hisquial e lhe perguntou: O que esses homens disseram e de onde vieram? Hisquial respondeu: Vieram de uma terra distante, de Babilônia. Então ele perguntou: O que eles viram na sua casa? Hisquial respondeu: Viram tudo o que há na minha casa. Não há nada no meu tesouro que eu não lhes tenha mostrado. Ishaial disse então a Hisquial: Ouça a palavra de Yahweh dos exércitos. Veja, virão dias em que tudo o que há na sua casa e tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje será levado à Babilônia. Não sobrará nada. Diz Yahweh. E alguns dos seus filhos, dos quais você se tornará pai, serão levados cativos e se tornarão oficiais da corte no palácio do rei de Babilônia. Então Hisquial disse a Ishaial: A palavra de Yahweh que você falou é boa. Porque haverá harmonia e estabilidade enquanto eu viver. Isaías. Ishaial. Capítulo 40. Consolem, consolem o meu povo. Diz o Criador. Falem ao coração de Elshalaim, e anunciem que ela já cumpriu o seu serviço obrigatório, que a sua culpa foi paga. Ela recebeu de minha mão a plena retribuição por todos os seus pecados. A voz de alguém está clamando no deserto. Preparem o caminho para Yahweh. Façam no deserto uma estrada reta para o nosso Criador. Que todos os vales sejam aterrados, e que todos os montes e colinas sejam nivelados. O terreno acidentado se tornará plano, e o terreno irregular, uma planície. A honra de Yahweh será revelada, e todos a verão, pois a boca de Yahweh falou isso. Escute. Alguém está dizendo. Anunciem a todos. Outro pergunta. O que devo anunciar? Todos os homens são como a relva. Toda a sua lealdade é como a flor do campo. A relva seca, a flor murcha, porque o sopro de Yahweh passa sobre elas. De fato, as pessoas não são nada mais do que relva. A relva seca, a flor murcha, mas a palavra do nosso Criador permanece para sempre. Suba a um monte alto, mulher que traz boas novas para Sião. Levante bem alto a sua voz, mulher que traz boas novas para Yaushalaim. Levante-a, não tenha medo. Anuncie as cidades de Yalda. Aqui está o Criador. Vejam! O soberano rei Yahweh virá com poder, e ele governará com o seu braço. Vejam! A recompensa que ele dá está com ele, e diante dele está o salário que ele paga. Como um pastor ele cuidará do seu rebanho. Com o seu braço reunirá os cordeiros e os carregará no colo. Conduzirá com carinho as ovelhas que amamentam seus filhotes. Quem mediu as águas na concha da mão e mediu os céus com o palmo? Quem ajuntou o pó da terra e o pôs numa medida, ou pesou os montes e as colinas na balança? Quem mediu o espírito de Yahweh, e quem pode instruí-lo como seu conselheiro? A quem ele consultou para obter entendimento? Quem o ensina na vereda da justiça, ou lhe transmite conhecimento, ou lhe mostra o caminho do verdadeiro entendimento? Vejam! As nações são como uma gota num balde, e são consideradas como a camada fina de pó na balança. Vejam! Ele levanta as ilhas como se fossem pó. Nem mesmo a floresta do Líbano é suficiente para manter o fogo aceso, e seus animais selvagens não são suficientes para uma oferta queimada. Diante dele, todas as nações são como algo inexistente, ele as considera como nada, como algo sem valor. Com quem vocês podem comparar Criador? A que imagem podem assemelhá-lo? O artesão faz um ídolo de metal fundido. O ourives o reveste de ouro e fabrica correntes de prata. Ele escolhe uma árvore para uma oferta, uma árvore que não apodreça. Ele procura um artesão hábil para fazer uma imagem esculpida que não caia. Será que vocês não sabem?
Vocês não ouviram? Não lhes foi revelado desde o início? Não compreenderam, desde que os alicerces da terra foram lançados? Há alguém que mora acima do círculo da terra, e seus habitantes são como gafanhotos. Ele estende os céus como um véu fino e os estica como uma tenda para morar. Ele reduz governantes a nada e faz dos juízes da terra algo sem valor. Mal são plantados, mal são semeados, seu broto mal lançou raízes na terra, e um sopro os faz ressecar, então o vento os leva embora como a palha. A quem vocês podem me comparar? Quem é igual a mim? Diz o puro. Ergam os olhos para o céu e vejam. Quem criou estas coisas? Foi aquele que as faz sair como um exército, por número. Ele chama todas elas por nome. Por causa da sua imensa energia dinâmica e do seu atemorizante poder, não falta nem sequer uma delas. Por que você diz, ó Yaakov? E por que você fala, ó Israel, meu caminho está escondido de Yael, e o Criador não faz justiça para mim? Será que você não sabe? Será que não ouviu? Yael, o Criador das partes mais distantes da terra, é Criador por toda a eternidade. Ele nunca se cansa nem fica exausto. Seu entendimento é insondável. Ele dá poder ao cansado e enche de vigor aquele que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e rapazes tropeçam e caem, mas os que esperam em Yael recuperarão as forças. Voarão alto como as águias. Correrão e não ficarão exaustos. Andarão e não se cansarão. Isaías. Ishaial. Capítulo 41. Escutem-me em silêncio, ó ilhas, que as nações renovem as suas forças. Que se aproximem e então falem. Vamos nos reunir para o julgamento. Quem fez surgir alguém do nascente, chamando em justiça aos seus pés, para lhe entregar nações e fazê-lo subjugar reis? Quem os reduz a pó diante da sua espada, e os dispersa como palha diante do seu arco? Ele os persegue, avançando sem impedimento por caminhos pelos quais seus pés nunca passaram. Quem agiu e fez isso, convocando as gerações desde o princípio? Eu, Yael, sou o primeiro, e sou o mesmo com os últimos. As ilhas viram isso e ficaram com medo. Os confins da terra começaram a tremer. Eles se juntam e avançam. Cada um ajuda o seu companheiro e diz ao seu irmão: Seja forte. De modo que o artesão incentiva o ourives, aquele que alisa com o martelo incentiva o que bate na bigorna. Ele diz a respeito da solda: Está boa. E alguém o fixa com pregos para não cair. Mas você, ó Israel, é meu servo. Você, ó Yaakov, descendente do meu amigo Abraão. É você quem eu escolhi, você é quem eu trouxe dos confins da terra, você é quem chamei das partes mais distantes. Eu lhe disse: Você é o meu servo, e eu o escolhi. E não o rejeitei. Não tenha medo, pois estou com você. Não fique ansioso, pois eu sou o seu Criador. Vou fortalecê-lo, sim, vou ajudá-lo. Vou segurá-lo firmemente com a minha mão direita de justiça. Veja. Todos os que se iram contra você serão envergonhados e humilhados. Os que lutam contra você serão reduzidos a nada e perecerão. Você procurará os que lutam contra você, mas não os achará. Os que guerreiam contra você se tornarão como algo inexistente, como absolutamente nada. Pois eu, Yael, seu Criador, seguro a sua mão direita. Sou aquele que lhe diz: Não tenha medo. Eu o ajudarei. Não tenha medo, ó verme Yaakov, ó homens de Israel, eu ajudarei vocês. Diz Yael, seu resgatador, o sagrado de Israel. Veja. Faço de você um trenó de debulha, um instrumento de debulha novo, com dentes de fio duplo. Você pisará os montes e os esmagará, e reduzirá as colinas a palha. Você os jogará para cima, e o vento os levará embora. Um vendaval os espalhará. Você se alegrará em mim, seu Yael, e se orgulhará por causa do sagrado de Israel. Os necessitados e os pobres estão procurando água, mas não encontram. A sua língua está seca por causa da sede. Eu, Yael, lhes responderei. Eu, o Criador de Israel, não os abandonarei.
Farei com que haja rios nas colinas áridas e fontes nos vales. Transformarei o deserto numa lagoa repleta de juncos, e a terra árida em nascentes de água. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e o pinheiro. Na planície desértica plantarei o junípero, junto com o freixo e com o cipreste, para que todas as pessoas vejam e saibam, prestem atenção e compreendam que a minha mão fez isso, e que o sagrado de Israel o realizou. Apresentem a sua causa. Diz Yahweh o Todo-Poderoso. Exponham os seus argumentos. Diz o rei de Yaakov. Apresentem provas, e contem-nos as coisas que vão acontecer. Falem-nos sobre as coisas anteriores, para que possamos refletir nelas e saber o resultado. Ou revelem-nos as coisas que virão. Contem-nos o que acontecerá no futuro, para que saibamos que vocês são divindades. Sim, façam algo, bom ou mal, para que o vejamos e fiquemos admirados. Mas vejam só. Vocês são algo inexistente, e o que realizam não é nada. Todo aquele que os escolhe é detestável. Fiz surgir alguém do norte, e ele virá. Alguém do nascente do sol, que invocará o meu nome. Ele pisoteará os governantes como se fossem barro, assim como o oleiro que pisa a argila úmida. Quem anunciou isso desde o princípio, para que o soubéssemos, ou desde os tempos passados, para que disséssemos? Ele tem razão? Na verdade, ninguém anunciou isso, ninguém o revelou. Ninguém ouviu nada de vocês. Eu fui o primeiro a dizer a Sião: veja as coisas que vão acontecer. E enviarei a Yelchalaim um portador de boas novas. Mas fiquei olhando, e não havia ninguém. Não havia ninguém entre eles que desse conselho. E continuei a pedir-lhes que respondessem. Vejam, todos eles são uma ilusão. Seus trabalhos não são nada. Suas imagens de metal são vento e algo sem valor. Isaías. Ishaial. Capítulo 42. Vejam o meu servo, a quem apoio. Meu escolhido, a quem aprovo. Pus nele o meu espírito, ele trará justiça às nações. Não gritará nem levantará a voz. Não fará que a sua voz seja ouvida na rua. Não quebrará nenhuma cana esmagada, nem apagará um pavio que ainda estiver fumegando. Com fidelidade ele trará a justiça. Sua luz não enfraquecerá e ele não será esmagado até estabelecer a justiça na terra. As ilhas esperam por sua lei. Assim diz o verdadeiro Criador Yahweh, o Criador dos céus e o grandioso que os estendeu, aquele que estirou a terra e o que ela produz, aquele que dá fôlego aos seus habitantes, e espírito aos que andam nela. Eu, o Yahweh, chamei você para a justiça. Eu o peguei pela mão. Eu o protegerei e o darei como pacto para o povo e como luz para as nações. Para abrir os olhos dos cegos, para tirar o prisioneiro do calabouço, e da prisão os que estão sentados na escuridão. Eu sou o Yahweh. Esse é o meu nome. Não dou a minha honra a nenhum outro, nem o meu louvor a imagens esculpidas. Vejam, as primeiras coisas já aconteceram. Agora estou anunciando coisas novas. Antes que ocorram, eu as revelo a vocês. Cantem a Yahweh um novo cântico. Cantem louvores a ele desde os confins da terra, vocês que navegam no mar e em meio a tudo que nele existe, vocês, ilhas, e seus habitantes. Que o deserto e suas cidades levantem a voz, também os povoados habitados por Quedar. Gritem de alegria os habitantes do rochedo, gritem do cume dos montes. Deem honra a Yahweh e proclamem nas ilhas o seu louvor. Yahweh sairá como um guerreiro. Despertará o seu zelo como um homem de guerra. Dará um grito, sim, dará um grito de guerra, ele se mostrará mais poderoso do que os seus inimigos. Por muito tempo fiquei quieto. Fiquei calado e me contive. Como uma mulher que está dando à luz, vou ao mesmo tempo gemer, ficar ofegante e perder o fôlego. Devastarei montes e colinas, e secarei toda a sua vegetação. Vou transformar os rios em ilhas, e secarei as lagoas repletas de juncos. Conduzirei os cegos num caminho que não conhecem, e farei com que pisem em veredas desconhecidas. Transformarei a escuridão diante deles em luz, e o terreno acidentado em terra plana. Isso é o que vou fazer para eles e não os abandonarei.
Aqueles que confiam em imagens esculpidas serão obrigados a retroceder e ficarão cobertos de vergonha. Aqueles que dizem a estátuas de metal: vocês são as nossas divindades. Ouçam, ó surdos. Olhem e vejam, ó cegos. Quem é cego, exceto meu servo? Ou surdo, como o meu mensageiro que eu envio? Quem é cego como ele que é perfeito, e cego como o meu servo? Você vê muitas coisas, mas não presta atenção. Seus ouvidos estão abertos, mas você não me escuta. E Yao, por causa da sua justiça, agradou-se de magnificar a lei e torná-la honrosa. Mas este é um povo que foi saqueado e roubado, todos estão presos em cavernas e escondidos em prisões. Foram saqueados, sem que ninguém os livrasse, foram roubados, sem que ninguém dissesse: tragam-nos de volta. Quem entre vocês ouvirá isso? Quem prestará atenção, pensando no futuro? Quem entregou Iacove como despojo e Israel aos saqueadores? Não foi Yao, aquele contra quem pecamos. Eles não quiseram andar nos seus caminhos e não quiseram obedecer à sua lei. De modo que ele continuou a derramar sobre Israel a sua ira, sua indignação e a fúria da guerra. Ela consumia tudo ao seu redor, mas ele não fez caso. Ardia contra ele, mas ele não deu atenção. Amados de Yao. No rodapé da Bíblia hebraica, o capítulo 39, versículos 3 e 4 são reveladores, pois no versículo 3 Yao revela a vinda do profeta Yaucânon, conhecido como João Batista, e no versículo 4, o Mashiach Yahusha tirará todos os obstáculos para prover o perdão do homem e para fazer a reunificação das casas de Israel. Mas o mais importante para compartilhar com vocês vem do capítulo 42, versículo 22. Pois em verdade, é mostrado um problema que ocorre com a maioria dos líderes cegos nas igrejas e nas sinagogas. Eles gritam e fazem alarido, pregam em muitas línguas, mas dificilmente qualquer um deles toma a iniciativa de clamar a Yao e a Yahusha pela restauração verdadeira, pois é isso que toda a humanidade necessita. Da restauração. Que a paz de Yahusha e o amor de Yao esteja com todos vocês. Louvado seja o nome do nosso amado Criador Yao.